A partir de agora, toda vez quando eu tiver com este terno, o assunto é sério. É um tema complexo, um tema profundo, que é sobre o divórcio. Eu sei também que esse vídeo vai ter muitas visualizações e você vai entender o porquê. Eu sei também que nesse vídeo aqui existem três tipos de pessoas, ou três grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é aquelas pessoas que estão interessadas sobre o tema, ou até mesmo estão pensando em divorciar. Esse vídeo é para você. Fique com a gente até o final. O segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que sabem quem eu sou e quer saber o que eu vou falar sobre o assunto. Por quê? Porque há mais ou menos 1 ano e 2 meses atrás eu divorciei. Então é um divorciado falando e abrindo o jogo com você. Então, como eu não sou muito de ficar compartilhando os meus pensamentos com todo mundo, eu faço isso em forma de vídeo. E aí você fica doido para saber o que eu vou falar. E o terceiro grupo de pessoas é aquelas pessoas que caiu de paraquedas aqui. Então não saia desse vídeo. Inscreva-se no meu canal, porque aqui eu falo sobre vários assuntos. Teologia, psicologia, Bíblia, comentário de filmes e vários outros assuntos você encontra neste canal. A gente vai entrar numa ideia aqui de textos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Lembrando que nós vamos abordar de forma um pouco teológica o que a Bíblia e somente a Bíblia diz sobre este assunto. Tá legal? De acordo com a psicóloga Luciana Salvadora, ela aborda sobre o tema do luto, que é uma separação. A separação é um luto, porque ele trata da dor, do sofrimento, da perda de planejamento que vocês têm um com o outro, dos sonhos que vocês se planejam e sobre o futuro. Acaba tudo ali. Então é como se fosse uma morte. E também, de acordo com a terapeuta Raquel Vieira, ela enfatiza que o luto do divórcio é invisível, sem direito a choro e ao velório, ressaltando a dor silenciosa da separação. Mas vamos começar do começo, tá? Vamos usar a Bíblia, no livro de Gênesis. Quando a gente fala sobre o tema do divórcio, nós estamos falando sobre casamento. E quando falamos sobre casamento, nós estamos falando de família. Sim, o casamento foi feito por Deus. Uma família foi feita por Deus. Deus, ele tinha um plano original. Antes mesmo do pecado, Deus, ele constitui uma família. E você percebe aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nos diz assim: por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Versículo 25, o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui era o momento da perfeição, o momento antes do pecado. Então este era o plano original de Deus. O plano original de Deus era que, por exemplo, se tratando hoje do século 21, é que o filho não iria ver o casamento dos pais. Porque a ideia original de Deus é que o filho viesse depois do casamento, depois de uma primeira relação sexual que o casal deveria ter. Então, o casamento para Deus deveria ser monogâmico, apenas uma mulher. Você vê aqui, se você prestar atenção no verso, olha só. Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aqui está falando no singular, não está falando às suas mulheres. Mas você sabe que o pecado entrou no mundo. E você percorre todo o percurso ali do livro de Gênesis, você vê aí toda a ruindade que vinha acontecendo. A maldade se multiplicou. Gênesis 6,5 fala que naqueles dias os homens eram muito maus e a perversidade do homem tinha aumentado na terra e todo o pensamento dele só era para o mal. Então a maldade começou a se multiplicar. As escolhas e os planos de Deus original não estavam mais no coração do homem. Então Deus deveria fazer alguma coisa para buscar este homem do pecado. E ele fez. E o pecado, quando entrou no mundo, trouxe diversos sentimentos e pensamentos ruins. A gente encontra várias histórias da Bíblia relatando sobre esse tipo de casamento e de escolha. Por exemplo, resumindo aqui por causa do nosso tempo do vídeo,
tem a história de Isaac e Rebeca. Você já ouviu a história de Isaac e Rebeca? Resumindo para você, Abraão chama o seu servo, pede ele para fazer uma promessa, vai até a terra e traga uma mulher para o meu filho, porque eu estou ficando velho, ele também está ficando velho também, então não vai dar muito certo não, eu quero ter um neto. Vai lá e busca mulher. E sabe o que aquele servo faz? Olha só, ressaltando aqui apenas o versículo 5, fala assim: o servo lhe perguntou para Abraão, né? E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra de onde viestes? Aí Abraão fala assim: cuidado, não deixe o meu filho voltar para lá. Sabe o que nós entendemos aqui? A gente pode aprender várias lições nessa história. Eu fiz, por exemplo, uma pregação de meia hora só apenas com esse capítulo aqui. Mas ressaltando apenas esse versículo 5, nós entendemos que a mulher também tem uma escolha. Deus não obriga ninguém a fazer nada. E o servo falou assim: mas e se a mulher não quiser vir comigo? O que eu faço? Aí eu devo obrigar ela a vir? Porque se Deus quer assim, então tem que trazer a mulher de lá para cá. Aí Abraão: não faz isso não, você tá ficando maluco? Então eu vou levar o seu filho para lá. Também não faz isso não. Gente, a decisão é de cada um. Deus ele só abençoa depois. Que Deus ele respeita o livre-arbítrio de cada ser humano. Vários personagens da Bíblia do Antigo Testamento tiveram um casamento politeísta, ou seja, mais de uma mulher. Por exemplo, resumindo, você sabe, Abraão teve 2 mulheres, Moisés teve 2 mulheres, Salomão teve 1000 mulheres, Jacó teve 2 mulheres, Raquel e Lia, entre outros personagens da Bíblia que você vê aí. Mas você vê que todos praticavam o que não era o plano original de Deus. Mas mesmo assim, Deus os abençoou, não foi? Um outro exemplo aqui que está na minha tela, Deuteronômio capítulo 24. Diante daquela maldade do ser humano, Deus ele viu a necessidade de permitir o divórcio. Sim, Deus ele odeia o divórcio, mas ele permite o divórcio, assim como ele permite várias outras situações da nossa vida. Aqui você vê Deuteronômio 24 fala assim: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrade a ele. Neste caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Deus ele permitiu e falou para Moisés dar instrução para o povo. Quer ver um outro texto também do Antigo Testamento? É de Malaquias 2,16, que nos fala assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Ao mesmo tempo que Deus ele fala que ele odeia o divórcio, ele também fala que odeia o homem que violenta a mulher, que agride a mulher com violência. Então, Deus odeia 2 coisas. Então, se Deus odeia o divórcio, eu vou continuar casando ou casado, mesmo que o meu marido comece a me espancar? Se continuar assim, vai chegar um momento que o amor vai se esfriar, não vai ter mais amor. E pode acontecer algo pior, um matar o outro. E aí? Mas se você olhar por estas situações, somente o que a Bíblia diz, realmente não pode separar. Você precisa conviver até o fim. Agora vamos começar a usar o Novo Testamento? Vamos lá? Bem, o Novo Testamento aqui no livro de Mateus, ele começa a abordar sobre esse assunto também. Mateus capítulo 19, versículo 8 nos diz assim: Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres. Olha só, aqui já está usando o plural, ou seja, Deus já estava entendendo que a maldade do homem estava multiplicando demais. Aí já estavam tendo um casamento politeísta. Então Deus ele permitiu o divórcio de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. O princípio que lá atrás, que era o plano original, não foi assim. De Gênesis até Mateus, as coisas só pioraram. Mas a Bíblia, gente, ela deve ser entendida
na sua racionalidade. Ou seja, tem coisas que a Bíblia fala e tem coisas que a Bíblia não fala. Se eu fosse um dos discípulos de Jesus naquela época, eu perguntaria mais a Jesus fisicamente sobre esse tema do divórcio. Só que os discípulos não perguntaram direito sobre o que estava acontecendo. E eu entendo por quê. Quando você começa a usar a razão, você entende que algumas situações não estavam acontecendo na época. De lá para cá, aconteceu muita coisa. Nós estamos na era da tecnologia, muita coisa pode acontecer. Então, esses tipos de situação, os discípulos não previam que iria acontecer. Vou te dar alguns exemplos aqui. Imagina um homem que bate uma mulher e ela, divorciando por causa do marido, não pode mais ser feliz? Deus não pode colocar uma pessoa nova no seu caminho, como um novo casamento? Se você olhar pela letra da Bíblia, seguir ao pé da letra, realmente não pode. Vamos por uma adolescente de 15 anos, casou obrigada pela sua mãe, e aí chega um momento ela percebe que cometeu uma decisão errada, e aí, não pode mais separar? Tem que viver com aquele menininho também, que é um adolescente até a morte? Eu fiquei 10 anos casado, meu marido me batia o tempo todo. E agora a gente se separou. Eu era vítima. E eu não posso ter um novo casamento por causa do meu marido? Eu tenho que ficar infeliz com a minha vida o resto da vida por causa disso? A minha esposa, ela me agride verbalmente, fala que eu não sou capaz, que eu sou infeliz, que eu sou idiota, retardado e não sei o que, blá, 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 blá. Eu não posso separar por causa disso? Eu também não estou falando que tem que separar por qualquer motivo não, viu gente? Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer que ninguém se casa para separar. Da mesma forma que assim, você se casa hoje e você se planejam ter filhos daqui a 10 anos. Mas aí, semana que vem, você descobre que vai ter um filho. Não foi planejamento seu. Você não casou para ter filho imediatamente. Simplesmente apareceu. Da mesma forma, você se casa não é para separar. São coisas que vêm acontecendo no percurso da vida. Vou te contar agora uma historinha para você entender. No século XXI hoje. Imagina uma mulher chega diante do pastor no final do culto e fala assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Pode falar, minha filha, o que é? Ela estava com o olho roxo. E ela fala assim: pastor, eu estou sendo agredida pelo meu marido. E a gente já conversou e não está dando certo. Eu vou me separar dele. E o pastor vira e fala assim: irmã, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus, irmã. Não pode divorciar de jeito nenhum. A senhora tem que orar mais. Chegue perto do seu marido, converse com seu marido. A senhora está precisando muito de oração e a igreja vai orar pela senhora. Na semana seguinte, o pastor novamente estava pregando. No final do culto, a irmã veio com o braço quebrado diante do pastor. Pastor, olha aqui, pastor, meu olho estava roxo, agora o meu marido quebrou meu braço. Eu estou orando, já conversei com ele e ao invés de melhorar, só piorou, pastor. Eu vou me separar. E o pastor: não, você não pode separar em hipótese nenhuma. Você tem que orar mais, você tem que jejuar mais. Eu vou fazer um sermão só para a senhora. Vou falar com as irmãs da igreja para orar mais. A senhora precisa orar. E ela, como é fiel, ela estava com medo de separação, que não era algo de Deus. Ela voltou para casa. Na outra semana, o pastor estava ali pregando novamente, falando sobre o divórcio que era para ela. Só que ela não estava no culto. E no final o pastor virou para as irmãs que estavam ali e falou: cadê a fulana de tal? Cadê a dona Maria? Que toda vez ela vinha falar sobre esse assunto. Porque eu preguei para ela e ela não veio? Que absurdo é esse? Ela tem que vir no culto. Eu vou na casa dela. E as irmãs viraram com o pastor e falaram assim: pastor, ela não vai vir mais no culto, porque ela faleceu. Olha, o pastor, faleceu por causa de quê? O marido dela bateu tanto nela e ela ficou com raiva, meteu uma faca no marido e o marido também a matou. Você percebe? Você, diante de uma situação assim, você espera chegar no último caso para você se divorciar? Tem até hoje uma mulher na minha igreja, que ela fala assim:
Você separou porque você nunca amou a sua esposa. Em outras palavras, o que ela estava dizendo era o seguinte: você é um canalha, você ficou 3 anos à toa casado, Alan, e praticamente você casou à toa. Você casou por casar. São esses tipos de pessoas, de influenciadores, vamos dizer assim, que começam a perturbar a sua mente. Não sabe de fato o que acontece dentro da sua casa. É claro, você não se casa para separar. A mulher estava falando que eu fiquei 3 anos então à toa. Eu não amava ela, eu não gostava dela. Então quer dizer que eu fui no. Como é que chama o negócio? Lembrei. Fui no cartório, assinei, teve testemunha, me declarei no Facebook, me declarei no Instagram. Isso tudo foi à toa. Então, quando a gente não estava mais dando certo, a gente conversou. A gente abriu o jogo um para o outro e falou: olha, estou querendo fazer isso, você também quer? Eu falei: eu quero, então vamos fazer. Porque já tentamos de tudo aqui, não deu certo. Então, infelizmente acontece. São coisas que acontecem no percurso da nossa vida. O que os outros vão pensar? Problema deles, que se lasquem para lá. O que importa é a minha vida, a minha comunhão com Deus. Então, depois que eu entendi que somente Deus pode nos julgar, aí tudo ficou mais claro, tudo ficou mais tranquilo, a consciência ficou tranquila. A gente até fez acontecer com segurança. Claro que haveria consequências, até hoje ocorrem consequências. Saberíamos que as pessoas iriam falar mal, o que as pessoas iriam pensar, mas a gente tinha consciência do que a gente ia fazer. Diante de várias formas que tentamos, a única solução foi essa. Talvez você também que está no casamento, está passando por muitas situações difíceis, já tentou terapia, já tentou psicólogo, já tentou sair para ver se alivia um pouco, já tentou conselho, orientação e tal, já conversou, não deu certo. Talvez a única solução é o divórcio. Você também não pode continuar no casamento que você é infeliz. Ao mesmo tempo que Deus ele odeia o divórcio, ele também odeia a violência, por exemplo. Mas se você olhar o pé da letra aqui, você só pode separar com 2 situações: imoralidade sexual e adultério. As outras coisas não pode de jeito nenhum. Então eu acho que por esta razão que a igreja tem isso em mente e tem certo tipo de preconceito com um divorciado. Esquece que tem um Deus que sabe de todas as coisas. Como eu disse, eu estou colhendo consequências até hoje. Você acredita que até comentário como ele abandonou Deus por causa do divórcio? Você acredita que eu já ouvi isso? Sendo que todos os dias eu acordo, reflito na Bíblia, estudo teologia, estou terminando de estudar e a pessoa vem em mim e fala que eu abandonei Deus por causa do divórcio, ouvindo várias pessoas falando que eu saí da igreja por causa do divórcio. Saiba que isso são consequências que a gente já sabia que ia acontecer. Tanto é que quando a gente teve essa conversa, a gente prometeu um para o outro que não comentaria com ninguém, com detalhes, o que realmente estava acontecendo. Bem, eu não sei ela lá, mas eu aqui estou cumprindo essa promessa. Eu sou um homem de palavras, porque a gente sabe que as pessoas iriam comentar comentários negativos. Então, o que eu posso fazer é colocar essas pessoas na mão de Deus. No começo do vídeo eu falei que aqui tinha 3 grupos de pessoas. E agora que você chegou até o final desse vídeo, eu quero falar diretamente para você. Primeiro, se você está pensando em divorciar, primeiramente, ore a Deus. Converse com Ele, tudo que você está passando. Esqueça as pessoas ao seu redor, esqueça seus vizinhos, esqueça seu pastor, esqueça seus amigos. Esvazie a sua mente e ore e converse apenas com Deus. Talvez as pessoas vão pensar que você ficou frio porque não está falando mais sobre isso. Problema delas, converse com Deus. Tente resolver com
uma terapia, com um psicólogo, conversa com seu cônjuge, tenta resolver ali os dois juntos na intimidade. Pense também nas consequências futuras, o que pode ou o que não pode acontecer. Quais são as consequências se vocês têm filhos ou se não têm. É como eu disse, o divórcio não é e nunca foi plano de Deus, mas talvez essa seja a única solução. E se você decidir isso, saiba que Deus sempre vai estar com você. Não vê lá Davi matou o marido da Betseba para ficar com ela. Para o segundo grupo de pessoas, é o seguinte: de um ano para cá, muitas coisas na minha vida mudou. E eu aprendi uma coisa que sirva de lição para você também. Aprenda que ninguém pode falar o que você deve ou não fazer, pois esse assunto ele é muito complexo, muito delicado, muito sensível, e talvez as pessoas que estão ao seu redor não sabem de fato o que está acontecendo dentro do seu lar. E para o terceiro grupo de pessoas, o que eu falo aqui são experiências pessoais que eu passo. Você tem as consequências do divórcio ali, que é o quê? Que é a raiva, que é a tristeza, a decepção, a culpa. Você vai se sentir culpado até você aceitar. Todas essas fases eu passei e eu procurei ajuda. Só que aí eu vi que ninguém estava ali para me ajudar. Ninguém estava ali para me aconselhar. Porque quando você começa a namorar, é mil maravilhas, né? Ah, quando vocês vão casar, quando vocês vão ter filhos, e tal, e tal, e tal. E aí você vai naquela onda, e aí quando você se separa, só vem pedrada em cima de você. E aí quando você precisa de um ombro amigo, todo mundo corre de você. Então foi aí que eu precisei tomar algumas decisões. Você precisa também tomar algumas decisões, se você for por esse caminho. Então, se você está pensando em divorciar, quem sabe, se você já tentou várias coisas, não deu certo, talvez a única solução seja o divórcio. Mas se prepare para as consequências e continue acreditando que Deus, ele continuará te abençoando. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deus abençoe você a cada dia mais e eu espero você nos nossos próximos vídeos aqui, que eu quero gravar vários outros assuntos desse tipo aqui no meu canal. Aproveite e veja aqui pelo card os outros vídeos meus que eu gravei aqui no canal. Que Deus abençoe você e até a próxima.